Agora, os próximos resultados que a gente vai ver, eles dizem que essa identificação de transformações lineares com matrizes preserva toda a estrutura das transformações lineares, porque nós temos algumas operações definidas como transformações lineares, né? O espaço de transformações lineares entre dois espaços vetoriais fixos é um espaço vetorial, com soma e produto ponto a ponto, entrada a entrada, caso queira. E espaços de matrizes também são espaços vetoriais, né? E esse teorema aqui, ele diz que quando a gente reescreve transformações lineares como matrizes, todas as operações são preservadas. A soma de transformações lineares é elevada na soma das matrizes associadas, mesma coisa para produto por escalar. E nós tínhamos também produto de transformações lineares e também temos produto de matrizes. E a gente vai ver no próximo teorema que também produto de transformações lineares é elevado em produto de matriz. Ok? Então vamos lá. Passo a passo. Primeiro só com a estrutura de espaço vetorial. Só com soma e produto por escalar. Fixa duas bases B e C, de bases ordenadas, de dois espaços vetoriais V e W, e considera a função que pega cada transformação linear entre V e W, ou de V para W, e associa a matriz nessas duas bases, tá? Relativa a essas duas bases. Então, essa função, que reescreve uma transformação linear como uma matriz, é um isomorfismo linear. Como que se faz isso? Para provar esse teorema, a gente vai utilizar aquela determinação de matriz associada à transformação linear, que é dada pelo, eu acho que foi o primeiro teoreminha dessa aula, né? Diz que a matriz associada à transformação T é a única matriz que satisfaz essa igualdade aqui, para todo V, no nosso domínio. Tá? Então a gente vai usar essa determinação de matriz associada à transformação linear. Então, como que nós vamos utilizar isso? Só passando aqui rapidamente, né? Por exemplo, para mostrar que essa função π maiúsculo é linear, o que tem que ser feito? Pega dois elementos daqui, dois elementos daqui, um escalar real arbitrário, e a gente tem que mostrar que a imagem φ de t mais lambda s é igual a φ de t mais lambda vezes φ de s. Né? É assim que a gente vê se uma transformação, isso aqui é uma transformação, é linear ou não. Então, vamos lá, tem que aplicar φ nessa expressão aqui. Opa, desculpa, não, tem que aplicar φ em t mais lambda s. E tem que mostrar que φ de t mais lambda s é igual a isso aqui, né? Φ de t, é exatamente isso. A φ simplesmente associa a matriz, mais lambda vezes a matriz associada a f, φ de s. Tem que mostrar que isso aqui é a matriz associada a t mais lambda s. Como que a gente mostra que uma certa matriz é uma matriz associada a uma transformação linear? Como que a gente mostraria isso? Mostra que essa matriz satisfaz a propriedade que determina essa matriz. Quando eu multiplico essa matriz A por o vetor coordenada na base B de algum vetor, é a mesma coisa que aplicar essa transformação linear e representar na base C. Certo? Isso é o que a determinação de matriz associada a uma certa transformação linear nos diz. A gente tem que verificar que quando eu pego um vetor de V, represento na base B, multiplico pela matriz A, o que eu ganho é pegar o vetor V, aplicar essa transformação e representar na base C. Certo? Essa aqui é a propriedade que determina essa matriz. Tem que mostrar que isso aqui é válido. Então vamos lá, vamos expandir, né? Porque eu tenho a definição de A
E, bem, A ela é uma composição de matrizes associadas a transformações lineares, né? Então, essas aqui já têm propriedades interessantes que a gente pode usar. Então, vamos lá. Pega a matriz A, multiplica pelo vetor coordenada de um vetor do nosso espaço vetorial V. Usa a definição de A, distribui e associa produto de matrizes. Aqui é tudo matriz vezes vetor coluna, vezes matriz coluna. Tá? Distribuir e associar muito bem. E agora o que é isso? Aqui eu tenho a matriz de T vezes o vetor coluna, o vetor coordenada de Vzinho. Qual que é a propriedade dessa matriz? A gente pode cancelar base em cima na direita com base embaixo na esquerda. Dá de cancelar esses dois, né? É um jeito mnemônico de lembrar, cancelar isso aqui. E fazer T de V na base C. T de V na base C. Mesma coisa, qual que é a propriedade que é satisfeita pela matriz da transformação S? É que isso aqui é sempre igual a isso, que a gente pode, de novo, cancelar B com B, né? B em cima com B embaixo. Então, isso aqui é F de V representado na base C. E o lambda e o mais aqui eu simplesmente copiei. Agora, o que é isso aqui? Vetor coordenada na base C. Isso aqui é exatamente o vetor coordenado na base C, é o isomorfismo C coordenado aplicado em T de V. E aqui é o isomorfismo C coordenado aplicado em S de V, depois multiplicado por lambda. Agora, o isomorfismo induzido pela base C é linear. Então, a gente pode botar todos esses vetores que aparecem em W, que estão sendo representados na base C, desse modo, né? Representar cada vetor na base C e depois combinar eles é a mesma coisa que combinar eles e depois representar na base C. Porque o isomorfismo C coordenado é linear. E agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma transformação aplicada em V, mais lambda vezes outra transformação aplicada em V. Lembra qual que era a definição das operações com transformações lineares? Da entrada, né? Então, T de V mais lambda vezes S de V é a mesma coisa que a transformação T mais lambda S aplicada em V. E aqui, no fim, eu estou representando na base C, eu simplesmente copiei isso. Eu só reescrevi essa parte dentro dos colchetes em função das operações com transformações lineares. Certo? E era exatamente isso que tinha que se mostrar, né? Que A vezes vetor coordenada na base B de um vetorzinho V é a mesma coisa que isso aqui, T mais lambda S aplicado em V e depois tomada vetor coordenada na base C. Exatamente isso. Tá? AVB, é meio até difícil de falar, né? AVB igual a colchetes, parênteses, T mais lambda S, V, fecha colchetes, C. É o que tem aqui. Colchetes, parênteses, T mais lambda S, V, fecha colchetes, C. Era o que a gente precisava mostrar. Tinha toda a explicação, já foi dada a explicação de por que a gente queria mostrar isso e por que isso era suficiente para concluir isso aqui. Ok? Então, de novo, é um pouco abstrato, mas no fim, o que esse teorema diz, ou pelo menos essa parte aqui, legal, tomar matrizes associadas a transformações lineares preserva as operações. É bom, né? Daí pode fazer a operação antes com as transformações lineares, depois tomar matrizes, ou primeiro toma matrizes e depois faz operações com matrizes, o que você preferir. Mas não só isso, ela não é só linear, também é um isomorfismo, é bijetiva, é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Tem que mostrar esses dois passos, esses dois pontos, né? Então, como que a gente mostra que ela é injetiva? Essa coisa de que cada matriz ela representa uma única transformação linear nas bases B e C. Como que a gente faz isso? Bem, como eu tenho uma base do domínio,
e eu sei que transformações lineares estão unicamente determinadas pelos valores de uma base, o que a gente sabe? Duas transformações lineares, T e S, são iguais, C e somente C, elas têm os mesmos valores na nossa base, certo? Agora, o que eu tenho? T igual a S, C somente C, isso aqui é válido, é uma igualdade entre vetores de W. E os vetores de W são iguais quando os vetores coordenada na base C são iguais, né? Porque o isomorfismo C coordenado é injetivo. Então, esses dois vetores de W são iguais, C e somente C. Os vetores coordenada na base C são iguais. Isso aqui é para todo J. Agora eu tenho vetores de Rm, né? São colunas. Bem, essa coleção de vetores, eu tenho um monte de vetores, né, para J igual 1, 2, 3 até M, eu tenho que todos esses pares de vetores são iguais, principalmente se as matrizes que têm esses vetores como coluna são iguais, né? É um outro jeito de dizer, eu tenho vários vetores de Rm, ou melhor, pares de vetores de Rm que são iguais, principalmente se a matriz que tem cada um desses vetores nas respectivas colunas são iguais. Essas duas matrizes são iguais, e somente se as respectivas colunas são iguais, ou seja, T de B1 na base C é igual a S de B1 na base C, T de B2 na base C é igual a T S de B2 na base C, continua T de BJ na base C é igual a S de BJ na base C. Essas matrizes são iguais, C somente C, isso aqui é válido. Agora, o que é isso? Definição da matriz de T da base B para a base C. E isso aqui é a matriz de S relativa às bases B e C. Simplesmente, de novo, definição de matriz associada à transformação linear. No fim, o que a gente concluiu? T igual a S, C e somente C. As matrizes relativas às bases B e C são iguais. Ou seja, a função que leva a uma transformação na matriz associada, ela é injetiva. Se as matrizes são iguais, as transformações são iguais. Ok. E agora, com relação à sobrejetividade, né? O que pode ser feito? Dá de utilizar aquela definição um pouco mais estranha. Dá de utilizar várias das determinações de matriz associada à transformação linear. A gente começa com uma matriz e tem que construir uma transformação linear que é associada a ela. Como que se faz isso? Olha a definição, né? Aqui. O que é a matriz associada a uma transformação linear? É a matriz que tem essa carinha. Então, aqui a jésima coluna é o vetor coordenada de T de BJ na base C, onde os Bzinhos são os elementos da base. Então, o que a gente tem que fazer é garantir que T de BJ, quando representado na base C, é uma certa coluna. E isso é bom, né? Porque a gente sabe que é suficiente definir uma transformação linear na base. Então, basta definir transformação linear T de BJ, é T, que leva o jésimo elemento da base B no vetor de W, cujo vetor coordenada é a coluna respectiva da matriz com a qual a gente começou. Isso é possível porque o isomorfismo C coordenado ele é sobrejetivo, certo? Então, tá aí. Daí, essencialmente, a gente construiu a transformação T para que a matriz associada a ela seja a matriz inicial. Se quiser ser um pouco mais explícito, né? Como que isso é feito? Como que vetor coordenada é construído? Né? Então, vetor coordenada é o vetor que tem as entradas que são iguais aos escalares, que tem que ser multiplicados pelos vetores da base C para obter esse vetor aqui. Então, se quiser ser um pouco mais explícito e escrever
todas as entradas da matriz A, daria-se de definir a transformação T na base B desse modo aqui. Simplesmente fazendo ela satisfazer a definição de vetor coordenada, né? Igual a certa coluna da matriz A. Então, a gente define a transformação T desse modo, e o que a gente sabe, a outra determinação de matriz associada à transformação linear é que as entradas da matriz associada a T são os números que satisfazem isso aqui para todo J, né? Esses aqui são exatamente as entradas da matriz associada à transformação T, que também são as entradas da nossa matriz A. Ou seja, disso aqui, que foi simplesmente um modo de se expandir, isso aqui, a gente obtém isso. Ok? E se você está confortável com isomorfismos coordenados, daria-se de definir simplesmente desse jeito, onde fica claro que as colunas da matriz A vão ser esses vetores aqui, e usando a outra descrição de matriz associada à transformação linear, também ficaria claro isso aqui. Ok? Ou seja, toda matriz ela é associada a alguma transformação linear, que mostra que aquela função π maiúsculo é sobrejetiva. Então, ela é sobrejetiva, ela é injetiva e ela é linear. Portanto, ela é um isomorfismo linear. Ok, e daí tinha outra operação com transformações lineares e com matrizes, que são os produtos de transformações lineares e produtos de matrizes. E o próximo teorema diz que realmente produto de transformações lineares é elevado em produto de matrizes. Agora, como que era produto de transformações lineares, né? É a composição. Então a gente precisa de 3 espaços vetoriais e uma base para cada. E é importante, certo, que a base no espaço do meio, no caso aqui, o espaço V é o espaço do meio, ela seja a mesma. Tá? Você não toma mais de uma base para cada um dos espaços para aplicar esse teorema. E o que vale? Que se eu pego a composição de S com T, no caso, essa composição sai de U e vai para W. Então, pega a base de U e pega a base de W. Representa a nossa composição nessas duas bases. É a mesma coisa que representar cada uma das transformações nas bases respectivas do domínio e do contradomínio e multiplicar as matrizes construídas desse jeito. Só que aqui, de novo, como eu disse, é importante que a base do contradomínio da T, para o qual você representou a T, seja a mesma base do domínio da S, para o qual você representou a S. Ok? Para a gente poder cancelar a base que aparece em cima e embaixo. A gente pode cancelar bases desse jeito. É de novo, um modo mnemônico de se lembrar dessa expressão aqui. Quando aparece a base em cima na direita, embaixo na esquerda, cancela a base em cima e embaixo e multiplica o que tiver dentro dos colchetes. O C ficou em cima e o A ficou embaixo. Esses dois cancelados, S multiplica T. Certo? Então, esse é o teorema. Vamos só fazer a demonstração dele rapidinho. Que é o seguinte, mostrar que essa matriz produto satisfaz a propriedade que determina a matriz associada a essa transformação linear. Então, tem que multiplicar essa matriz por vetor coordenada na base A de um vetor do domínio da transformação, de um vetor de U. Então, a gente faz isso. Multiplica, associa produto, aqui são tudo matrizes que a gente está multiplicando, pode associar do jeito que quiser. E olha que eu tenho base em cima, mesma base embaixo. Cancela os dois e multiplica. T de U na base B. T de U na base B. Base em cima, base embaixo. Cancela os dois e multiplica. ST de U na base C. É o que se obteve aqui. Ok? E daí? Acabou, né? Essa aqui diz que essa matriz satisfaz a propriedade que determina
a matriz de ST relativa às bases A e C. Então ela tem que ser igual. Daí, aqui está a explicação de por que lá no começo, aqui, né, eu gostava de botar a base no qual a gente representa vetores em cima, tá? E é muito comum se botar essa base embaixo quando se constrói vetor coordenado. Mas em cima faz as fórmulas serem todas iguais. A gente cancela uma base que aparece em cima na direita e embaixo na esquerda. A gente pode sempre cancelar elas. E é exatamente o que apareceu nesse nosso teoreminha, né? Tem a base em cima e a base embaixo. A gente cancela as duas. Se eu escrevesse a base de vetor coordenada embaixo, eu estaria cancelando embaixo com embaixo. E daí está começando a confundir as coisas. Então sempre cancela em cima com embaixo. Ok? Então, tanto essa formulinha que relaciona matriz de transformação linear com vetor coordenado e essa outra formulinha que permite calcular produto ou matriz associada a produto é a mesma. A gente cancela sempre a base em cima na direita com a base embaixo no termo da esquerda. Ok? E é isso aí, né? Então, legal. Essa operação de tomar matrizes associadas a transformações lineares preserva tudo. Todas as operações com transformações lineares.